Hi guys, my name is Rejane and this is English with AA. Pessoal, voltei mais um vídeo hoje para vocês. Hoje eu escolhi 6 palavras que eu considero importante, porque essas palavras elas podem ter duas funções gramaticais e a pronúncia delas muda. Elas podem ser um substantivo ou um verbo. Quando elas são substantivo, a pronúncia é uma. Quando elas são verbo, a pronúncia é outra. Então, o spelling é igual, mas a pronúncia é diferente e elas têm significados diferentes. Vou dar um exemplo em português para deixar mais claro para vocês. Colher e colher. Colher, substantivo, objeto, né? Você usa para comer, colher. E colher, o verbo, não é? Uma plantação, quando você faz uma colheita, você colhe, não é? Aquele vegetal, por exemplo. Então, colher e colher é a mesma coisa em inglês, ok? Então, vamos para o first word. Object versus object. Object é um substantivo, a palavra objeto em português. Então, você pode perguntar para mim, Rejane, what do you call this object in English? And I say, it's a marker. Como é que você chama esse objeto em inglês, Rejane? É um canetão. Então, noun, substantivo, object. O verbo object, ele é um verbo regular. Para fazer o passado e particípio, você coloca ed, objected, objected, tá? E ele significa se opor, protestar, ir contra alguma coisa. Você se opõe a uma ideia, você se opõe a uma situação. Então, por exemplo, em uma empresa, uma reunião prestes a começar, as pessoas estão ali aguardando o início, o líder dessa reunião pergunta para aquelas pessoas: Would anyone object if we started our meeting right now? Alguns de vocês se oporiam se nós começássemos nossa reunião agora? Ou num courtroom, por exemplo, num julgamento, você vendo ali o advogado de defesa, então com a testemunha ali no banco, não é? Dando o testemunho dela, e o defense attorney pergunta alguma coisa para o witness e o prosecutor não concorda com aquela pergunta, o promotor não concorda com aquela pergunta. Então ele pode simplesmente falar I object, Your Honor, on the basis of relevance. Eu me oponho a essa pergunta, não é? Porque essa pergunta não é relevante ao caso. Tá? Muito comum, se você assiste ou já assistiu o Law and Order, você já deve ter visto I object. I object. Depois o juiz ele aceita ou não, não é? Então, object, ok? Substantivo, noun, verbo. Number 2, tear e tear. Aqui é uma palavra só com uma sílaba, então não é bem o stress, não é? Mas sim a vogal que muda. Aqui é tear e aqui é tear. Mudou aí a vogal, ok? Lágrima, tear, lágrima, substantivo lágrima, ok? When she saw him, tears rolled down her face. Quando ela ouviu, lágrimas rolaram, né, no rosto dela. Ou the baby broke down in tears. O bebê caiu no choro. Tear, substantivo, noun. Tear, verbo. Ele é um verbo irregular. Tear, tore, torn. Tá? Então, o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, porque ele é o verbo rasgar papel, rasgar pano. Então, eu poderia dizer que eu rasguei a manga da minha blusa, por exemplo? Poderia. I've just torn my sleeve on this nail. Vamos dizer que tivesse um prego aqui, tá? Um prego aqui, eu, esbarrei e rasguei. I've just torn my sleeve on this nail. Tá?
rasguei minha manga aqui neste prego. Ou uma sentença que ficou muito conhecida, pessoal, lá em 1987, o então, presidente Ronald Reagan, em visita à Alemanha Ocidental, ele estava fazendo um discurso para milhares de pessoas e ele mandou aí um recado para o então líder soviético Mikhail Gorbachev, tá? E ele falou, e I quote, abre aspas, Mr. Gorbachev, tear down this wall, fecha aspas. Então ele falou, Mr. Gorbachev, derrube este muro, tá? Isso foi lá em 1987, muro este que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, muro construído lá em 1961, na Guerra Fria e tal, ok? Se vocês colocarem no Google essa sentença, vai aparecer bastante informação sobre essa parte da história, ok? Super interessante, Cold War, ok? Number 3, dove e dove. Dove, que é um bird, substantivo, pássaro, que é um pombo mais precisamente, tá? E ele poderia ser, em português, o pombo da paz. A dove is a symbol of peace. Um pombo é símbolo de paz. Dove, noun. Agora o dove, que é o simple past do verbo dive, que é um verbo irregular. Dive, dove, mas esse dive, que até coloquei aqui para vocês, ele também pode ser considerado regular. Tem mais de um verbo em inglês que é irregular e é regular, tá? E usa as duas formas aí, usa o ed no passado e também usa outra forma, tá? De verbo irregular, tipo o verbo learn. Você pode falar learn, learned e learn, learned, Os dois são aceitos. Aqui também, dive, dived e dive, dove, tá? Então, um exemplo, he dove straight into the pool. Ele mergulhou, ele mergulhou direto na piscina. Ou he dived straight into the pool, poderia também, ok? Mas aqui como nós estamos vendo essas palavras, vamos usar o dove, ok? He dove straight into the pool. Dove, noun, dove, verb. Agora o fourth, lead e led. Aqui também só tem one syllable, então é a vowel, é a vogal. Lead, led. Lead é o verbo conduzir, o verbo liderar, mostrar o caminho, tá? Ir na frente. Então você poderia falar, please, you lead the way. Por favor, você vai na frente, você mostra o caminho, tá? Um lugar que você não conhecesse, então você pediria para a pessoa ir na frente para ela mostrar o caminho. You lead the way. E ir num ranking, tá? Por exemplo, uma pessoa ou um país pode estar na frente, liderando esse ranking. Então, nós também usamos o verbo lead. Exemplo, unfortunately, Brazil leads the world in COVID-19 deaths among journalists. Infelizmente, o Brasil lidera o ranking aí de mortes entre jornalistas, morte por COVID-19, entre os jornalistas. I saw this piece of news today, in the morning. Eu vi essa notícia hoje de manhã, Very sad. Lead, verb. Agora, led. Led, noun, substantivo. Chumbo, o mineral mesmo, mineral. Chumbo, Faz muito mal à saúde, inclusive, Example, gold
is more expensive than lead. O ouro é mais caro que o chumbo. E um outro exemplo é de uma coisa, um objeto feito com chumbo, por exemplo. Você poderia dizer: The plumbing in this house has old lead pipes that have to be replaced. O encanamento desta casa tem canos velhos, ainda feitos de chumbo, que precisam ser substituídos. Justamente por isso, porque ele faz mal à saúde. Inclusive algumas tintas, antigamente tinha chumbo, lead, nessas tintas, e elas faziam mal às pessoas. Lead. Agora aqui, desert e desert. Desert, verbo, desertar. Quando você abandona. Então, se você está no serviço militar e sai do serviço militar sem autorização, você está desertando, não é? Você é um desertor, você abandonou. Se você está numa guerra, participando da guerra, e você foge, não é? Foge da guerra, você é um desertor, você também desertou. Mas não é só no serviço militar ou só na guerra que a gente usa esse verbo desertar. A gente pode usar para o dia a dia também, tá? Quando você abandona alguém. Você abandona alguém numa situação difícil, complicada, delicada, você se recusa a ajudar essa pessoa, a dar apoio a essa pessoa, isso também é desertar. Então, um exemplo poderia ser: He deserted her when she got pregnant. Ele a abandonou ou a desertou quando ela ficou grávida. Tá? Então, não é só nesse contexto militar, no contexto de guerra e tal, não, tá? No contexto pessoal também você pode usar o verbo desertar, ok? Desert. Outra coisa, tem uma palavra aqui que daí não é um acronym, porque ele não tem o mesmo spelling, mas a pronúncia é dessert, que é sobremesa. Só que o spelling dela tem mais um S, né? Aqui é um double S, tá? Para ser sobremesa tem que ser um double S, tá? Vou até escrever aqui para vocês. Tá? Isso aqui é sobremesa, tá? Por isso ela não está aqui na lista, porque ela não tem o mesmo spelling, né? E agora a palavra desert, que é um substantivo. Desert, ok? The Sahara Desert, o deserto de Saara, né? Então, desert. E agora, last but not least, o último, mas nem por isso menos importante que os outros, né? Refuse. Bom, aqui refuse é o verbo recusar. Simplesmente o verbo recusar, ok? Turn down, né? Que é um phrasal verbo para refuse. Um exemplo poderia ser: I refused his offer. Eu recusei a proposta dele, a oferta dele. Verbo regular verb, ok? Ele no final. E aqui o substantivo refuse, que é simplesmente o substantivo garbage ou trash, lixo, simplesmente lixo, tá? Refuse. Um exemplo poderia ser: we separate refuse from recyclable. Nós separamos o lixo dos recicláveis, ok? Pessoal, essas 6 words que eu trouxe hoje aqui para vocês são super importantes porque elas podem fazer parte do dia a dia da sua
communication, né? Tanto faz se é oral communication or your written communication, sua comunicação oral, sua comunicação escrita, elas fazem parte da sua communication. Então é muito importante você saber, tá? Muito importante você saber, porque na hora que você está falando com alguém, você tanto pode cometer um erro, né? Fazer um erro e não se fazer entendido para aquela pessoa, porque você trocou aí a pronúncia, como você pode não entender o que aquela pessoa falou, porque aquela pessoa falou corretamente, mas na sua cabeça aquela pronúncia era outra, então você também fica perdido ali na sua conversation. Super importante, claro que não são só essas 6 palavras, tem mais, muito mais, mas né, não faltará oportunidade para nós trazermos outros vídeos com palavras dessa forma, ok? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye!